Coríntios capítulo 12, quando Paulo aí fala dos dons espirituais e enumera pelo menos 9 dons. Nós já pregamos, explicamos, fizemos toda a parte introdutória da mensagem e falamos sobre a necessidade dos dons, a atualidade dos dons, sobre a divisão dos dons, e já pregamos nessa primeira parte sobre os dons de revelação, que são os dons da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E começamos a pregar também já sobre os dons de poder. Os dons de poder são aqueles que nos dão capacidade para agir no nome do Senhor Jesus. E os dons de poder são dom da fé, dons de curar e dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. Quinta-feira passada nós começamos a falar sobre o dom da fé. Quase que fechamos, né? Sobre o dom da fé. Então, só para lembrar, são apresentados para nós alguns tipos de fé. A fé natural, que é aquela fé que lhe leva a acreditar em alguma coisa. Você acredita em algo. Então o fato de acreditar é fé. Se chama fé natural. Mas a Bíblia apresenta a fé salvífica, ou a fé para a salvação. É aquela fé que você crê para ser salvo. Se o homem não crê em Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, ele não será salvo. Não existe outro meio para a salvação. O caminho para a salvação é Jesus, e para isso nós temos que crer nele, recebê-lo como Senhor e Salvador. Esta fé é a fé para a salvação. Ela se manifesta para a conversão. A fé também como fruto do Espírito, que é a fé que nos leva a ser fiéis, a não pecar, a não transgredir, a não ofender a Deus, a não ferir o coração de Deus. É aquela fé que nos leva a obedecer. É a fé como fruto do Espírito, a fidelidade. É uma das qualidades do fruto do Espírito. Mas nós estamos falando sobre a fé como dom do Espírito. Essa fé como dom do Espírito, aí sim, nem todos têm. É errado quando alguém diz assim: eu não tenho fé. Você tem fé. Se você veio aqui hoje, já é a primeira demonstração que você tem fé. Então você nem teria vindo aqui. Acontece que alguns têm fé como dom do Espírito Santo e outros não têm. Essa fé como dom nem todos têm. Por quê? Porque essa fé como dom do Espírito Santo é uma fé que nos leva a realizar proezas. É uma fé que nos leva a realizar milagres. É uma fé que nos leva a realizar grandes empreendimentos. A fé como dom do Espírito, ela age de forma diferente. Ela vai além do simples ato de crer. Ela é uma dotação especial do Espírito Santo para a realização de milagres, de proezas, pelo poder do nome de Jesus. Ora, irmãos, nós falamos aqui que é uma fé como o dom do Espírito Santo, que, por exemplo, levou Pedro e João na entrada do templo, na Porta Formosa, tomar pela mão um coxo e ordenar que ele se pusesse de pé, e tomado pela mão, e ele de um salto se firmou sobre os seus tornozelos. E nós falamos sobre isso aqui na quinta-feira. Mas é uma fé como essa, como fruto do Espírito Santo, que leva, por exemplo, o profeta Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, enfrentar os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, todos aqueles profetas que ali estavam. E o profeta Elias, movido ou motivado por uma fé sobrenatural, ele diz: podem clamar primeiro. Vocês são muitos, clamam primeiro, que é bom que o fogo vem bem rasinho, que é muita gente clamando. Está aí o cordeiro de vocês. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E os irmãos conhecem o texto, 1 Reis capítulo 18. Eles começam a clamar de manhã, já é meio-dia, não consegue. E aí eles começam a zombar deles. Porque ali tinha uma fé tão grande que ele sabia que Deus ia agir e operar na hora que ele clamava.
esta não é uma fé comum, esta é uma fé sobrenatural. Os profetas de Baal se cansaram, se cortaram, não houve fogo mandado por Baal, e agora o profeta Elias vai clamar. Mas veja que a fé do profeta Elias era tão extraordinária que ele não vai ao altar onde está o sacrifício e simplesmente arruma as pedras, o altar, etc. Mas Elias faz algo inusitado. O que o profeta faz? Ele manda jogar água. Como é que você quer fogo e manda jogar água? Ele manda jogar por 3 vezes 4 cântaros de água. Ele joga 12 cântaros de água, encharca a oferta que está sobre o altar, encharca o altar, a lenha que ali está. A água é tanta que enche o rego que está ao redor, que dava para fazer uma plantação. Manda botar muita água. E por que o profeta faz isso? Ele está cheio de fé. Ele sabe que não importa quão difícil esteja, quando ele clamar, Deus vai agir. Eu dizia e volto a repetir que esta fé, como ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, que nos leva a acreditar no impossível, que nos leva a crer, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que tudo esteja conspirando contra, mas lá no teu íntimo o Espírito Santo testifica contigo e diz assim: continua crendo, porque tu vai vencer, continua crendo, porque tu vai chegar do outro lado. Esta fé, ela se manifesta como um dom. Como os demais dons, eu preciso lembrá-los que ela não anda no seu bolso como um lenço que você pode tirar e usar a hora que quiser. Não, mas é uma manifestação sobrenatural. Estamos falando de uma fé específica, fé como um dom do Espírito Santo. E aí, depois que está tudo encharcado, o profeta Elias vai clamar ao Senhor para que ele mande fogo. E os irmãos sabem, antes dele terminar a oração, Deus respondeu com fogo. Queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, ainda lambeu a água que estava ao redor. Por quê? Porque o profeta tinha uma fé sobrenatural no Deus que é sobrenatural. Amém? Então entenda que a fé como um fruto do Espírito Santo é uma fé para a realização de grandes empreendimentos. Somente uma fé como essa leva um homem como Moisés, diante do Mar Vermelho, a atender uma ordem de Deus, que dizia algo que parece loucura: estende a tua mão sobre as águas, toca na água com esse cajado, e o mar vai se abrir ao meio. Olha, irmão, para acreditar nisso, só crendo muito. E Moisés vai lá e atende a orientação de Deus, e o milagre acontece. Ou seja, esta fé é uma fé para grandes eventos, para grandes empreendimentos. Fé como fruto, fé como dom, e não como fruto do Espírito. Uma fé que se move em nós através da ação sobrenatural do Espírito Santo. É impossível agradar a Deus ou servir a Deus sem fé. Por isso eu disse que todos temos fé. Às vezes alguém diz: mas minha fé é tão pequenininha. Não importa, ela está aí. Ela está aí. Não importa se ela é pequena, se ela é grande. O que importa é que ela esteja na pessoa certa. Porque o efeito não é o tamanho da tua fé, o efeito é em quem você está colocando a sua fé. Porque tem gente que põe a fé no homem, põe a fé no dinheiro, põe a fé nos ídolos, põe a fé na religião, e aí não vai surtir efeito. Mas se a tua fé ela estiver em Jesus, você será vencedor. Então, fé como dom do Espírito Santo. Mas dentro dos dons de poder, além do dom da fé, Paulo nos apresenta aqui dons de curar.
ele fala no verso 9, capítulo 12, 1 Coríntios, verso 9: há outro no mesmo Espírito a fé, e há outro no mesmo Espírito dons de curar. Note que este dom aparece no plural. Não está aí dom de curar, mas dons de curar. Há muita curiosidade com relação a isso. Por que dons no plural e não dom? Eu acredito que encontra-se no plural, primeiro, devido às diversas formas de doenças, de enfermidades, inclusive problemas físicos e emocionais. Físicos, emocionais e espirituais. Segundo, eu acredito que esteja no plural, como dons de curar, devido às várias formas que Jesus tem, ou que Deus tem, para curar uma pessoa. Porque Deus, ele não age da mesma maneira sempre. Deus não age do mesmo jeito sempre. Ou seja, a Bíblia nos apresenta um Deus que tem uma multiforme graça, que tem várias maneiras de agir, que tem várias maneiras de operar. Por isso, dons de curar. É preciso que você entenda que existem doenças, enfermidades, que quando alguém ora ou repreende esta doença, esta enfermidade, ela bate em retirada na mesma hora. A cura é instantânea. Existem outros casos que a cura não é instantânea, porém ela acontece de forma gradativa, mas ela acontece. Quando ela acontece de forma gradativa, é Deus que cura, e quando ela acontece de forma instantânea, é também Deus que cura. Alguém pode pensar: não, Jesus só cura se for de forma instantânea, se não for, não foi ele. Não, mas o Senhor pode curar também de forma gradativa. Afinal de contas, a soberania é de Deus e ele age como ele quer. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, vários exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus. No próprio ministério de Jesus, Jesus curou de várias maneiras, sim ou não? Você vai encontrar na Bíblia Jesus curando alguém, tocando nele. Por exemplo, o leproso, Jesus descia do Monte das Oliveiras, e quando Jesus chega lá embaixo, ele estava orando com os discípulos, e quando ele desce do Monte das Oliveiras, Mateus relata que o leproso se chega a ele e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes limpar. E Jesus diz assim: eu quero. E tocando no leproso, ele diz: sei limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem foi purificada. Ou seja, Jesus tocou no leproso e ele foi curado na mesma hora. Mas a Bíblia também fala de 10 leprosos que foram a Jesus, clamaram a Jesus e disseram: Senhor, nos limpa, nós somos leprosos, vamos morrer. E a Bíblia não diz que Jesus tocou neles. A Bíblia não diz que eles foram curados de forma instantânea. A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte para aqueles 10 leprosos: vão, levem a oferta, se apresentem diante do sacerdote, e vocês vão ver o que vai acontecer. E aí os 10 leprosos saíram leprosos e foram caminhando até onde estava o sacerdote. Mas quando eles chegaram diante do sacerdote, já não existia lepra alguma. Eles já estavam curados, porque Jesus os curou. Aí só um voltou para agradecer, os outros 9 ficaram por lá mesmo. Que é muito comum acontecer: alguém procurar o milagre de Jesus, querer a bênção de Jesus, mas não querer o Jesus da bênção. Ele recebe a bênção e vai embora. Depois que ele recebe o milagre, ele não quer mais saber de conversa com Jesus. Ele diz: Jesus, está bom, tudo que eu queria tu já me deu, tchau. E aí 9 leprosos fizeram isso, já estavam curados. Mas teve um que voltou para agradecer a Jesus pelo milagre que ele recebeu. Porém, os irmãos vejam que a forma da cura foi completamente diferente. Tem milagres que Jesus faz tocando na pessoa, e tem milagre que alguém recebe tocando em Jesus. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, Jesus não tocou nela.
sangue, Jesus não estendeu a mão sobre ela. Aquela mulher que há 12 anos sofria com aquela hemorragia, ela não tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. Nem Jesus ela tocou na bainha do vestido de Jesus. Porque a Bíblia diz que ela falou: se eu tão somente tocar nele, ela pensava, vou tocar nele. Mas quando ela foi, ela estava tão fraca e era tanta gente, a multidão era tão grande, que ela foi escondida no meio da multidão, porque ela não podia ser vista ali, que ela só conseguiu tocar na bainha do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou, ela instantaneamente foi curada daquele mal, daquela doença. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder para curar. Então, os dons de cura, eu acredito que está no plural e é apresentado no plural, devido às várias maneiras e às várias formas que Jesus tem para curar uma pessoa. Por exemplo, o cego Bartimeu, Marcos 10, versículo 40. O cego Bartimeu, o cego mais conhecido da história da humanidade. O cego Bartimeu, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica clamando, a multidão manda ele se calar, mas ele insiste. Jesus escuta, manda chamá-lo. E como se dá a cura no cego Bartimeu? Jesus olha para o cego e diz assim: que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Olha a simplicidade da cura, irmãos. Jesus diz: vem, a tua fé te salvou. E ele instantaneamente é curado. Mas o cego de nascença de João 9 não teve a mesma sorte do Bartimeu. Ele teve a mesma sorte de ser curado, mas a cura dele se deu de forma complexa. Porque ele é trazido até Jesus. Primeiro os discípulos julgaram mal o rapaz. Olha para ele e diz: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus: calma, rapaz, o negócio de vocês é acusar. Tem crente que é assim, ele vê uma pessoa passando um problema e ele e aí os discípulos cara desse jeito. Aí na hora que ele vira o cara lá, diz: ele é pecado. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus diz: nem foi ele, nem foi os pais dele. E o que acontece? Isso aí é para que a minha glória se manifeste na vida dele. E aí o cego é trazido até Jesus. Só que Jesus não faz da mesma forma que fez com o Bartimeu. Com o Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quero ver. Vê, ficou curado. Com aquele cego, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Se o cego tivesse vendo, já tinha corrido. Ele não viu que ele era cego, ficou lá. Jesus cuspiu no chão. Jesus, com o cuspe, fez um lodo, pegou aquele lodo, passou nos olhos do cego. Depois de encher os olhos do cego de areia com cuspe, Jesus disse: vá lá no tanque de Siloé se lavar. Irmãos, quando ele sai da presença de Jesus, ele ainda sai cego. Ele vai até o tanque de Siloé. Eu fico imaginando no percurso daquele moço ao tanque de Siloé, quantas pessoas disseram para ele: se abestar, está vendo que ele está fazendo algo com a tua cara? Como é que o cara enche teus olhos de areia e manda tu ir se lavar, tu ainda vai? E ele sai do meio, para onde é que tu vai? Eu vou no tanque de Siloé, o homem mandou eu ir. Havia uma forma diferente. Ali Jesus faz uma exigência: tu será curado, mas tu tem que ir no tanque de Siloé se lavar. Ele vai lá, se lava no tanque de Siloé, e quando ele se lava, ele passa a ver. E ele volta agora curado. Ele volta agora vendo. As pessoas olham para ele e dizem: parece com ele. Outro diz: eu acho que é ele. Outro diz: rapaz, mas parece demais. Aí ele diz assim: sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo, eu tive um encontro com Jesus. Então o que acontece é que Jesus, ele age de várias maneiras. Às vezes Deus opera de uma forma na vida de um irmão ou de uma irmã, e o outro fica achando: ele vai fazer do mesmo jeito comigo. Jesus pode fazer um milagre na tua vida, mas não significa dizer que ele vai fazer do mesmo jeito. Ele toma caminhos diferentes.
Preguei, eu acho que esse ano já, sobre esse cego, aquele que está na aldeia. Jesus chega lá e antes de curá-lo, Jesus o tira da aldeia. Jesus também usa saliva, põe saliva nos olhos dele. E a Bíblia diz que Jesus põe a mão nos olhos dele e ordena que ele seja curado. E aí a maior prova do que eu falei agora há pouco, que tem cura que acontece de forma gradativa. Jesus põe a mão nos olhos dele e Jesus ordena que ele seja curado. Sabe o que acontece? Jesus pergunta para ele: o que tu está vendo? Ele diz: eu estou vendo uns homens andando assim como árvores. Eu estou vendo tudo embaçado. Ou seja, Jesus, não foi o Genésio não, Jesus colocou a mão nos olhos do cego, ordenou que ele visse, repreendeu a doença, e o cara ainda não estava totalmente curado. Aí tem crente que ora uma vez, Jesus não faz logo, ele fica cheio de beicinho, zangado, não vou mais orar não. Jesus não fez logo. Aí Jesus pergunta: que vês? Ele diz: eu vejo os homens andando como árvores. Aí Jesus, é Marcos 8, 23 ao 25. Então você depois conferir. Aí a Bíblia diz que Jesus mais uma vez põe as mãos nos olhos dele e ordena que ele seja curado. E aí Jesus pergunta: e agora o que vês? Ele diz: agora eu vejo perfeitamente. Estava completamente curado. Então existem curas, meus amados irmãos, que são instantâneas. Você já experimentou isso. Eu sei que muitos irmãos poderiam testemunhar. Já experimentaram isso, tanto de orar por alguém como receber a oração e instantaneamente, na mesma hora, ser curado. Mas existem casos que não é na mesma hora. Não significa dizer que o Senhor não ouviu ou que Ele não vai fazer. Existem curas que são gradativas. Outra coisa que é preciso que você entenda é que existe o dom de curar. Tem pessoas que recebem esse dom e que há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de alguns crentes, e eles têm esse dom de orar por uma pessoa que está doente e ela ser curada, de repreender uma enfermidade e a enfermidade bater e retirada. Preste atenção. O que não significa dizer que, se você que não tem o dom de curar, orar, o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque nós podemos orar e usar o poder que há no nome de Jesus, e ainda assim, mesmo que você não tenha o dom de curar, o Senhor Jesus curar através da tua oração. O dom de curar se manifesta para curas e milagres maravilhosos, grandiosos, na vida de algumas pessoas de forma específica e sobrenatural. Porém, a todo crente é dado a autoridade do poder do nome de Jesus. É por isso que você pode orar por alguém e ele ser curado, e ainda assim você de repente não tem o dom de curar. Tem outras pessoas que têm realmente o dom. E nós vamos ver isso por quê? Porque Jesus, ele orientou aos discípulos e deu autoridade aos discípulos. Vamos ler Mateus capítulo 10, verso 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha aí, Jesus chamou quem? Só Pedro? Não, Tiago. Jesus chamou Tiago. Está escrito aí? Quem foi que Jesus chamou, irmãos? Chamou os 12. Então Jesus deu autoridade a todos eles. Para quê? Para expulsar os demônios e para curar os enfermos pelo poder do nome de Jesus. Então não venha se esconder e dizer assim: não, tem uma pessoa ali doente, mas eu não vou orar não. Eu vou atrás
do irmão fulano, da irmã ciclano, porque ele tem um dom. Tudo bem, existe um dom, e essa pessoa pode ter um dom, mas não significa dizer que você que crê no poder de Deus não possa orar. Por quê? Porque Jesus nos deu a ferramenta, a arma. Ele deu autoridade. A autoridade não está em mim, nem está em você. A autoridade está em quem? No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Ele chama os 12 e ele dá aos 12 a autoridade de usar o nome dele, repreender as enfermidades, curar os enfermos e repreender os espíritos malignos, os espíritos imundos. Nós vemos isso em Marcos, na grande comissão, Marcos capítulo 16, especialmente no verso 18. Vamos ler, quero que fique claro. Marcos 16 e 18. É um versículo muito conhecido. Pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pronto, quem fará isso? Lê o que vem antes. 15. Estes sinais seguirão aos enfermos, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Então eu fiz questão que fosse lido ao contrário, para que você entendesse. Quem é que tem a autoridade de curar os enfermos, pôr a mão sobre os enfermos e as enfermidades serem repreendidas? O verso 15 diz que aqueles que creem no meu nome. Você crê no nome de Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor de sua vida? Você crê no poder que há no nome de Jesus? Então você pode, pela autoridade do nome de Jesus, repreender a enfermidade e ela bater em retirada, pelo poder do nome de Jesus. Repito, agora, existem pessoas a quem Deus deu um dom, e aí essa pessoa faz isso com muito mais facilidade. Porque quem não tem esse dom, ele se sente muitas das vezes acanhado, falta fé, diz assim: vamos orar ali pelo enfermo, diz, vai tu, não vai tu, ora tu, não vai tu. E aí ele fica, porque ele começa a achar que não, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade e tal. Existem pessoas não, que ela já é destemida, ela já vive praticamente nessa obra, já foi chamada para esse ministério. Existem essas pessoas, dons específicos. O que eu estou querendo que você entenda é que isso não impede que você, como servo ou serva de Deus, não possa usar a autoridade do nome de Jesus e do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Amém? Nós vamos ver, especialmente aí na igreja primitiva, que muitos milagres aconteceram através dos apóstolos, através de Pedro, através de Paulo, através de muitos outros, e que em muitos destes casos as pessoas quiseram idolatrá-los. Tem um episódio de Atos dos Apóstolos capítulo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 14, a partir do verso 8, de um homem que era aleijado, paralítico, de nascença, nunca tinha andado. Ele ouviu falar de Paulo e ele foi levado ao encontro de Paulo. E a Bíblia revela aí que quando esse homem fixou os olhos em Paulo, e Paulo olhou para ele, Paulo olhou, e diz o texto no verso 9. Vamos ler o verso 9, Atos 14 e 9. Vamos ler. E havia um certo homem chamado João, e ali ficava. Não, Atos 14 e 8. Está lendo 8 e 14. E ali, o mal está sentado, certo homem sentado, para ali Deus sobre as terras. Forma mais puder andar. 9. Esse homem ouviu falar Paulo
olhos, e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe: não provoque. Então Paulo vai, quando vê aquele moço, Paulo percebe que ele tem fé para ser curado. Aí Paulo, em alta voz, ordena que ele se levante, ponha-se de pé, e na mesma hora ele fica de pé, completamente curado. Algumas pessoas pegam esse versículo e ensinam que alguém só é curado se tiver fé para ser curado. Mas isso não é uma máxima que seja verdade absoluta, que alguém só será curado se tiver fé para ser curado. Não. A fé, na verdade, tem que estar em quem está orando, em quem está ministrando. É lógico que quem recebe a oração tem que crer também. O que nós não podemos é pegar esse versículo, porque eu já vi alguém dizendo assim: não, eu orei pelo fulano, mas ele não foi curado, porque ele não crê. Então, ora, se a pessoa não crê, ela não recebe nem a oração, ela nem pede a oração. Se alguém está pedindo a oração, por mais falho que ele seja, que ela seja, é crente, senhor. Ora, se alguém vem aqui e diz: pastor, ore por mim, irmã, faça aqui uma oração por mim, por mais falho que seja, está crendo. Então eu não posso pegar e me esconder atrás de um texto isolado e dizer: ele não creu, aí não foi curado. Não. De repente ele não foi curado porque Deus não quis curar, Jesus não quis curar, não foi a hora ainda, ou quem sabe eu não tive fé para orar e repreender e ser curado. Nós não podemos é pegar um versículo, um texto isolado e querer colocar a culpa nos outros, porque alguém diz assim: veja aí que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, aí Paulo vai e ordenou que a enfermidade dele saísse e ele foi curado. Porque nós vamos ver um homem que não tinha fé, e Jesus libertou o filho dele, um homem que tinha um filho, que os demônios pegavam ele, jogavam ele no fogo, jogavam ele na água. Os discípulos foram lá, fizeram de tudo, mandaram o demônio sair, fizeram de tudo, e o demônio não saiu. E o pai, decepcionado, diz: eu trouxe meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada por mim nem por ele. E agora, Jesus? Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. O homem podia não ter fé, mas tinha sinceridade de sobra. O homem olha para Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Pense num camarada sincero. Ele diz: Jesus, eu já vi tanto tempo meu filho sofrendo, eu vi os teus discípulos orando por ele aí, fazendo tudo, que eu agora não estou mais nem crendo, mas eu estou precisando do milagre. Ajuda-me na minha incredulidade. E a Bíblia diz que Jesus ordenou que o espírito imundo batesse em retirada, e o filho dele ficou completamente liberto, porque há poder em Jesus. Então, dons de curar. Existem várias formas do Senhor operar. Pessoas que foram curadas com imposição de mão dos apóstolos. Pessoas que foram curadas até mesmo através dos lenços dos apóstolos, como no caso de Pedro, a Bíblia revela. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Porque um dos irmãos, das irmãs, pode ler. O texto revela, irmãos, que havia uma grande quantidade de crentes sendo multiplicado, aceitando a Jesus, e os milagres acontecendo, que vinha gente de todo lado. Era tanto enfermo, era tanto problema, que não dava tempo para atender todo mundo. E o que é que eles fizeram? Tiveram uma ideia de colocar os enfermos num local onde Pedro, quando passasse, a sombra de Pedro
passasse sobre os enfermos. E a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, quando ele passava, os doentes eram curados e os demônios eram repreendidos. Aí vem a doutrina. Isto é regra? Não. Isso é uma exceção. Quantas vezes você vai ver Pedro agora, dali para frente, Pedro fundou a igreja na sombra de Pedro. Fundou? Dali para frente, Pedro passou agora toda a reunião curar o povo só com sombra. Não, eu não oro mais por ninguém. Quem quiser ser curado, fique ali quando a minha sombra tocar em você. Não. O grande problema, irmãos, é que as igrejas neopentecostais, muitas igrejas de hoje que ficam inovando e etc., querem pegar alguns textos da Bíblia e transformar em regra, em doutrina. Como nós vamos ler agora Atos 19, para a gente falar sobre esse assunto, ficar bem claro. Versos 11 e 12, vamos ver agora na vida de Paulo. Atos 19, versos 11 e 12. Olha aí. Fazia a ponto de levar ao governo desses e habitais do seu uso pessoal, diante dos quais a autoridade pessoas dos espíritos malignos. Então veja, havia grandes milagres, prodígios através da vida de Paulo, a ponto de as pessoas levarem o seu lenço de Paulo, aventais, levavam e passavam sobre os doentes eram curados. Repito, isso é regra? Não. Exceção. Houve um momento que Paulo fez isso, mas isso não pode virar moda. Eu não posso chegar aqui, ficar pregando e me enxugando aqui com esse lenço e no final dizer: leve meu lenço para casa e passe lá no doente, você não vai pagar nada, dê só uma oferta de R$1000. Não está pagando nada não, isso é uma oferta assim, R$1000. Meu suor ungido, meu lenço ungido. Isso não pode virar doutrina, isso não pode virar regra, isso é uma exceção. Paulo chegou em algum momento que houve a necessidade. Por que houve a necessidade? Porque o número daqueles que se salvavam, que criam, que se juntavam à igreja, ia se multiplicando a cada dia e o número de apóstolos era pouco, era muito resumido. Havia essa necessidade. O texto vai revelar, inclusive lá no capítulo 14, que a gente leu agora há pouco, do homem que creu e Paulo disse que ele ficasse em pé e ele foi curado na mesma hora. Em casa, leia depois esse capítulo 14 de Atos, você vai ver que a multidão se reuniu e trouxeram sacrifícios e queriam colocar Paulo sobre um altar para idolatrar e quiseram oferecer sacrifício para Paulo, dizendo: ele é um Deus que desceu agora e está no meio de nós. E Paulo os repreendeu e disse: não façam isso, porque eu sou homem igual a vocês. E o que está acontecendo aqui está acontecendo pelo poder do nome de Jesus. O que acontece é que na maioria dos casos hoje, e aí eu penso que esses dons não se evidenciam com a mesma frequência daquela época. Primeiro, porque era o início da igreja e havia a necessidade de uma grande manifestação do poder para que o evangelho fosse de forma mais rápida espalhado, propagado e pessoas se convertessem. Primeiro motivo. Isso eu estou respondendo porque os milagres não acontecem com tanta frequência como naquela hora, naquele tempo. Primeiro, por causa disso, no início da igreja primitiva, havia necessidade de que o evangelho se propagasse de forma mais rápida, pouco apóstolo, para muita gente que precisava crer.
Segundo, porque os homens daquela época, os apóstolos de Jesus, os servos de Jesus, os discípulos de Jesus, tinham humildade suficiente, como Paulo, para dizer: o poder não está em mim, eu sou igual a vocês, eu não sou nada, o poder é de Jesus. Não façam isso, não me idolatrem, não me ofereçam sacrifício, não me coloquem sobre um altar, eu sou igual a vocês. Hoje os homens não têm capacidade para isso. Hoje eu vejo uns caras que são usados destantinho assim, querem ser bajulados, querem ser idolatrados, querem ser carregados nas costas, querem ser endeusados. E aí, por causa disso, os milagres não acontecem com a mesma frequência. Mas o dom do Espírito Santo, dons de curar, ainda estão à disposição da igreja, ainda estão à disposição daqueles que creem. Estão à disposição daqueles que creem. E deixa eu dizer algo aqui que vai parecer estranho para vocês, mas eu vou comprovar biblicamente. Porque eu também achava estranho quando, em trabalho de oração, por exemplo, eu fiz muito isso, porque eu passei minha infância toda na igreja, já estou jovem e ainda estou na igreja, graças a Deus. E eu via muito nos trabalhos de oração, de repente chegava uma irmã aqui, eu não acreditava naquele negócio não, depois foi que eu fui acreditar lendo a Bíblia. Aí dizia assim: não, eu fui no médico, eu orei a Deus para me guiar no médico certo, para ele passar o remédio certo. E aí o médico passou o remédio, porque eu já tinha ido um bocado de médico, usar um bocado de remédio não servia para nada. Mas eu pedi: Deus, usa esse médico para ele me indicar o remédio certo. E eu ficava pensando: o que é que essa tribulada não orou logo para Jesus curar ela? Ainda foi pedir for o remédio. Mas aí eu fui lá e o médico passou a receita, eu comprei o remédio, e antes de engolir o comprimido, tomar o comprimido, eu orei: Jesus, abençoe esse remédio, coisa e tal, coisa e outra. Fez oração, tomei o comprimido e eu estou curado. Pensa. Eu ficava dizendo: rapaz, quem curou foi o comprimido, não foi Jesus. Mas eu fui ler a Bíblia, e existem alguns textos, mas eu quero usar um, que não foi só o médico que passou o remédio, mas o Senhor Deus, que é o médico dos médicos, receita um remédio para curar um profeta, para curar um rei, para curar o servo dele. Vamos lá, Isaías capítulo 38. Vamos ler o verso 1, depois você vai pular e ler o 21. Olha, veio aí Isaías, filho de Amós, profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 21. E disse Isaías: põe uma parte de trigo, e a ponha como uma esquadra sobre a chaga, e sarará. Olha aí, os irmãos lembram que o profeta Isaías vai no palácio, diz ao rei Ezequias: põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai escapar. Ele estava doente, com uma úlcera brava. Dessa aí tu não escapa. E ele vai embora. Só que Ezequias ora, chora, põe a cara na parede, clama ao Senhor. Aí Deus fala ao profeta: a vida de profeta não é fácil. Deus diz para o profeta: volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Diga a ele que eu ouvi a oração, que eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele, etc. Mas diga também que ele pegue pasta de figo e ponha como um emplasto, como uma compressa em cima da úlcera, e ele vai ficar curado. Não estão vendo aí? Não era muito mais fácil para Deus dizer assim: vá lá e diga ao rei que ele vai viver mais 15 anos e a partir de agora ele está curado. E o homem estava curado e pronto. Mas não me pergunte por que Deus quis dizer: faça um remedinho, pasta de figo, e coloque lá sobre a doença, um emplasto. Você só vai sarar depois que fazer isso. Irmãos, é porque tem hora que Deus nos exige algo para que o milagre aconteça. Tem milagre, eu citei já hoje aqui, que o cego teve areia nos olhos e ainda teve que caminhar até o tanque de Siloé para se lavar. Você acha que as águas
quem curou foi Jesus. Ele pode ter usado um irmão, uma irmã, uma criança, um jovem, como canal, como veículo, mas quem opera o milagre é Jesus. Foi lá embaixo. Então entenda que vai ter momento que você vai orar e Jesus vai fazer o milagre sem intervenção humana, mas tem hora que você vai precisar da intervenção humana. Vai ter hora que você vai ter que tomar um remédio, sim. Vai ter que tomar um remédio, sim. Tem outra coisa, não adianta ir no médico, pegar a receita e guardar e dizer: qual o médico ruim? Estou do mesmo jeito. Nossa, guardou a receita. Ou então compra um remédio e não toma. Porque tem gente de todo jeito. Mas que o Senhor Jesus, Ele cura, Ele opera maravilhas. E os dons de curar estão ao alcance e à disposição daqueles que creem no Senhor. Jesus ainda cura nos dias de hoje. Ainda há poder no nome de Jesus. Porém, eu preciso finalizar esta mensagem de hoje dizendo que, apesar de haver poder no nome de Jesus, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, como o ave de César, o aracanara. Não é uma palavra mágica, porque no mesmo texto lá, no capítulo 14 de Atos, que Paulo cura aquele homem, as pessoas querem idolatrá-lo, etc. No mesmo capítulo 19, melhor dizendo, onde os aventais, o lenço que Paulo cura os enfermos, a Bíblia diz que 7 jovens, filhos de um judeu chamado Cego, vê um camarada endemoniado e vai expulsar o demônio. E eles chegam lá para o endemoniado e dizem: sai no nome de Jesus que Paulo prega. Porque eles achavam que era só citar o nome de Jesus e o milagre ia acontecer. Aí eles disseram assim: vamos pelo menos dizer o nome de Paulo também, porque vai que Paulo tem moral aí no capeta e eu... Aí eles disseram: sai no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí, irmão, o demônio é bicho atrevido. O demônio olhou para eles e disseram assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? Aí os caras ficaram olhando um para o outro e o demônio toma e pena neles. Pego a 10, os 7 levaram sozinhos. A Bíblia diz que eles correram, mas correram depois de apanhar e ainda perder as roupas, porque o endemoniado rasgou as vestes deles. Por quê? Porque eles pensaram que era só chegar e falar o nome de Jesus e o milagre ia acontecer. Então, assim, há poder no nome de Jesus? Há, mas é preciso ter intimidade com o dono do nome. É preciso ter fé nele, e o milagre vai acontecer. Amém? Vamos ficar de pé.